Olá, amigos da TV Serra Norte, pessoal do YouTube, estamos de volta com mais um Mundo do Vôlei. E aí, já entrando no clima de final de ano, as coisas estão esquentando e muito na Superliga. Os jogos estão extremamente intensos e o nível só sobe a cada rodada. Hoje a gente vai falar Superliga masculina, Superliga feminina, vamos falar do Campeonato Mundial Interclubes Feminino que aconteceu na última semana e ainda vamos falar também de uma homenagem que uma grande atleta brasileira recebeu da CBV esta semana. Mas sem perder tempo, a gente começa falando da Superliga masculina, que teve grandes jogos na sua 7ª rodada. O Corinthians do Guarulhos, que desencantou na rodada anterior, voltou a vencer, mas foi bem complicado, tá? O Caramuru jogando dentro de casa deu um calor nos corintianos, mas que conseguiram a vitória por 3-7-2. As parciais foram 31-33. O primeiro set já é o cartão de visita da partida, né? De 7, 31-33. Depois tivemos 25-16, 25-22, 18-25 e 15-9 no tie-break, numa grande virada dos corintianos que chegaram a estar perdendo a partida por 2-1. O maior pontuador do jogo foi o ponteiro Jonathan, que fez 16 pontos na partida. O Caramuru ainda não venceu na Superliga, mas tem um time bem montado, que depende um pouco do Jonathan e do oposto Leozão, mas que tem bons centrais, um levantador bem inteligente e um líbero muito bem posicionado no quadro. Então a gente acredita que o Caramuru ainda vai conseguir essa primeira vitória e deve dar uma embolada aí na Superliga. Outro grande jogo que aconteceu nessa rodada foi uma reedição da final do Paulista, entre SESI e São Paulo e Invicto e Taubaté. E o Taubaté acabou com a invencibilidade do SESI São Paulo. O SESI era o único invicto da competição, não é mais. O Taubaté venceu por 3-7-1 com parciais de 23-25, 25-23, 26-28 e 25-27. Um jogaço extremamente equilibrado com Lucarelli e Douglas Souza desequilibrando. Aliás, o Taubaté tem um trio de ponteiros excepcional, que além dos dois citados, ainda tem o argentino Ponte no banco. Então, é um trio para ninguém botar defeito mesmo. A equipe do Taubaté está crescendo muito na competição e vai ser bem difícil para bater essa galera aí. O time é forte candidato ao título, assim como o próprio SESI São Paulo, o Rio de Janeiro e o Cruzeiro, que está tentando se acertar aí. O Douglas Souza foi o maior pontuador na partida, com 19 pontos, e o grande destaque também levando para casa seu Viva Vôlei. O Rio de Janeiro voltou à liderança da competição ao derrotar o Vôlei 1 Itapetininga por 3-7-1. As parciais foram de 19-25, 18-25, 26-24 e novamente 18-25. O maior pontuador da partida foi o ponteiro mineiro da equipe de Itapetininga, que fez 19 pontos. E o Viva Vôlei ficou com também ponteiro Japa do Rio de Janeiro. A nota mais legal para a equipe carioca foi a estreia do ponteiro búlgaro Fencer, que foi o segundo maior pontuador da partida, com 16 pontos. O Fencer atuou muito bem e mostra que, entrando em forma, o Rio não vai depender tanto dos potentes ataques do oposto, o Alan. O Rio está aí na liderança da competição e vai ser difícil tirar a equipe carioca daí, apesar de tudo pode acontecer entre esses 4 que eu falei aí. Um jogaço aconteceu também, fechando a rodada, um clássico mineiro entre Fiat Minas e Sada Cruzeiro. Sada Cruzeiro teve que suar a camisa para poder vencer a garotada do Fiat Minas. 3-7-2 para o Cruzeiro, com parciais de 22-25, 25-23, 18-25, 25-23 e 13-15 do tie-break. Ufa, o pessoal do Cruzeiro suou a camisa para vencer esse jogo. O Rodriguinho desencantou, o porteiro Rodriguinho, que não foi tão bem no Mundial, né? Um garoto novo que tem grande potencial, mas desencantou nessa partida, foi o maior pontuador com 18 pontos e ainda levou para casa o Viva Vôlei. O Minas segue aí tentando encontrar o velho voleibol e voltar a assustar as grandes equipes aí da nossa Superliga. Bom,
A classificação do masculino ficou assim: Sesc Rio com 8 jogos e 22 pontos. E segundo o Sesc São Paulo com 19 pontos em 8 jogos também. Em terceiro, Taubaté com 17 pontos, mas 27 jogos, um a menos que os outros dois. E em quarto, o Sada Cruzeiro também com um jogo a menos, 7 jogos e 16 pontos. Como eu falei, a gente tem o Maringá fazendo uma grande temporada aí, o Vôlei Renata, mas eu acredito que o título vai sair de um desses 4. Bom, agora a gente vai falar de Superliga Feminina. E antes de eu falar da 7ª rodada, eu vou falar de um jogo que foi muito importante na 6ª rodada. Jogo que aconteceu exatamente entre a equipe do Sesc Rio de Janeiro e do Fluminense. Um clássico que reeditou a final carioca. E dessa vez, quem venceu foi o Fluminense por 3 sets a 1. As parciais foram de 15-25, 24-26, 25-15 e 12-25. A ponteira Penha do Rio de Janeiro e a oposta Joicinha foram as maiores pontuadoras do jogo, com 18 pontos assinalados. Mas o Vila ficou com a Central Leite de Serragem, fez um jogo irretocável. Pois é, o Fluminense se reforçou para essa temporada. A ideia do Wilmer era realmente aumentar o poderio ofensivo da equipe, então trouxe a ponteira Frida Roy, a oposta Joicinha, e isso começa a dar resultados, né? Houve aí a quebra da invencibilidade do Rio de Janeiro, uma equipe multicampeã, mas que nessa temporada começa a mostrar algumas fraquezas, principalmente no setor de recepção, né? Cocheleva, Penha, nem mesmo a líder do Gabiru são especialistas em recepção. E isso começa a se traduzir em muitos erros na equipe carioca e que já acende o sinal amarelo aí para o time que precisa crescer de nível. Já pela 7ª rodada, a gente teve aí uma surpresa, aliás, uma grata surpresa. O campeão da Superliga B, da última Superliga B, o Curitiba Vôlei, continua sendo a grande sensação da Superliga e dessa vez derrotou um time muito bem formado, com estrangeiro e tudo, e foi o Pinheiros Colgate, que tem a grande guerreira aí, uma das maiores pontuadoras da Superliga. Foram 3 sets a 1 para os curitibanos e jogando fora de casa, hein? As parciais foram de 25-27, 25-21, 25-27 novamente e 19-25. A líbero Aninha está aí começando a jogar sua primeira Superliga, foi o grande destaque da partida e levou para casa o Viva Vôlei. Isso é uma grata surpresa a gente ver uma equipe nova como Curitiba, um investimento sério, aí despontando na sua primeira participação na Superliga A. O Pinheiros tem uma equipe muito interessante, tem a Herrera, que é uma grande pontuadora, aliaram uma levantadora de grande futuro, mescla aí, um time que mescla a juventude com nomes bastante rodados, como a própria Clarice, a Mari Casimiro, né, mas que está vivendo de alto e baixo. Perdeu para um estreante agora, ganhou de um grande time que foi Osasco, então precisa aí ganhar mais regularidade. Aliás, regularidade é uma coisa que o Rio vai ter que correr atrás, tá? Porque depois de perder para os tricolores, o Rio tomou um 3-0, redondo 3-0 do Rino de Barueri, comandadas de Zé Roberto Guimarães, não deram chance no clássico entre os dois nomes, aliás, os dois maiores nomes do voleibol nacional. De um lado, Zé Roberto, do outro, Bernardinho. As parciais serão de 25-21, 25-19 e novamente 25-19. As maiores pontuadoras do jogo foram Skoronska e Thaísa, ambas com 13 pontos. E quem levou o Viva Vôlei para casa foi a ponteira Amanda. Pois é, o Rinodê não é um time que prima pela regularidade, vive de muitos altos e baixos, mas talvez tenha feito a melhor partida dessa temporada. O time jogou mais coeso, não dependeu tanto da Skoronska como tem acontecido nos outros jogos. A Thaísa começa a entrar em jogo novamente, ainda acredito que a Dani Lins precisa acioná-la mais. A Dani ainda está bastante burocrática, usando demais a Skoronska, mas o time já apresentou uma grande melhora. E o Rio começa a mostrar cada vez mais as suas fraquezas. É muito complicado você ter um trio de recepção, como eu falei agora há pouco,
em Cocheleva, Penha e Gabiru. A Gabiru, mesmo sendo livre, né, há pouquíssimo tempo, nunca foi um primor na recepção, a menina que defende muito bem, muito voluntariosa, mas não tem uma grande recepção. A Cocheleva e a Penha são ponteiras de força, não de preparação. Então, o time está tentando aí se encontrar, inclusive a Monique participando da recepção, né, a oposta, a Monique está tirando a Cocheleva e ela está passando, o que não é o ideal, né? Então o time está errando demais, também é outra coisa que pode dar característica do time de Bernardinho, o time vem errando muito, e isso começa a se repetir em resultados. É a segunda derrota consecutiva do Rio de Janeiro que corre risco de desabar na tabela a hora que começar a pegar realmente os grandes, como vem aí o Osasco, vem aí o Minas, o Praia, isso pode ser bastante perigoso para a equipe de Bernardinho. A classificação no feminino ficou assim: em primeiro, Praia Clube, com 5 jogos e 14 pontos. Em segundo, vem o Fluminense, com 13 jogos em 6 partidas, uma a mais que o Praia Clube. Em terceiro, Curitiba Vôlei, olha que graça surpresa, campeão da Superliga B, com um investimento pequeno, muito modesto, frente às grandes equipes. Em terceiro lugar, mas com 2 partidas a mais que o líder. 7 partidas e 13 pontos. E em quarto, Rio de Janeiro, com 12 partidas em 7. Uma nota interessante aí, o Minas tem 12 partidas, está em quinto lugar, mas tem 4 jogos apenas. O Minas hoje é uma equipe invicta e tem tudo aí, junto com o Praia, são os 2 únicos invictos da Superliga, tem tudo aí para alcançar já a ponta do campeonato. O Osasco vem subindo com 12 pontos também em 6 jogos. Vina de Barueri começa a querer se reencontrar com 11 pontos e Sérgio Vôlei Bauru com 10. O campeonato promete dar uma embolada bem interessante, principalmente a partir do início do segundo turno. E você não pode perder, tem que ficar de olho aí ligadinho, que a gente vai estar sempre comentando. Bom, depois de falar de Superliga, a gente vai agora falar de Campeonato Mundial no nosso saque rápido. E a gente começa o saque rápido de hoje falando do Campeonato Mundial Interclubes Feminino. Pois é, nas semifinais só deu Brasil e Turquia. De um lado, Vakif Bank e Praia Clube. E do outro, Exacibase e Minas Tênis Clube. Na semifinal, na primeira semifinal, o Minas operou praticamente um milagre. Conseguiu anular a melhor jogadora do mundo, a canhotinha Boskovic, e no tie-break acabou vencendo a equipe turca. Uma grande vitória do Minas, que se candidatou ao título no dia seguinte, quando enfrentou a equipe do Vakif Bank. O Vakif Bank enfrentou na semifinal o Praia Clube, e o jogo foi disputadíssimo. O Vakif abriu 2-0, mostrando grande força, mas o Praia reagiu, venceu o terceiro set e chegou a estar vencendo o quarto por 15-10, o que parecia que ia levar o jogo para um tie-break. Porém, com a entrada da jovem Karakurti, ao oposto de apenas 18 anos turco, o time turco ganhou novo fôlego, virou e fez 3 sets a 1. As parciais sendo de 25-21, 25-21, 22-25 e 25-18 no quarto set. Karakurti matou o jogo, fez 10 pontos só no quarto set e deu a vitória ao Vakif Bank. Giovanni Guidetti, muito feliz, disse que realmente acreditava na possibilidade do título. Ele sabia que enfrentaria uma grande equipe, né, o Minas Tênis Clube, mas tinha certeza de que o título realmente poderia vir, trazer o bicampeonato para as meninas do Vakif. O Minas, que fez um verdadeiro milagre, né, vencendo com as parciais de 22-25, 26-24, 25-13, 23-25, 15-12, com nada menos do que 31 pontos de Natália. Muito bom ver a Natália jogando em alto nível. Chegou na final, jogou muito aguerridamente, mas acabou sucumbindo para Tinju e Companhia Limitada. O timaço do Vakif chegou ao bicampeonato mundial com parciais de 25-16, 25-18 e 25-19. A linha de passe do Minas não funcionou muito bem, até
um saque muito bem exercido pela equipe turca, e com isso as ponteiras tiveram dificuldade para virar e as centrais foram pouco acionadas. Minas foi vice-campeão mundial, mas teve uma grande campanha e trouxe duas boas surpresas para a torcida brasileira. Primeiro, a confirmação do talento da levantadora Macri, que já foi 4 vezes a melhor levantadora da Superliga brasileira e agora foi declarada a melhor levantadora do Mundial. A Macri fez um grande Mundial, se afirmou e vai realmente lutar por uma vaga na seleção brasileira. Eu acho que está na hora mesmo, a Macri vem sendo convocada, mas sempre na hora H é cortada. Acho que a Macri merece uma oportunidade, está jogando muito essa menina. E a outra grande surpresa foi a entrada da central Maiane, ex-jogadora da seleção sub-23, que fez um partidaço contra o Exército das Bases, bloqueando muito e atacando bem melhor do que a jogadora que ela entrou no lugar, que é a Mara. A Mara tem um grande bloqueio, tem mais estatura, mas deixa a desejar no ataque. A Maiane aí é uma grande surpresa e pode e deve ser observada nas próximas competições, para quem sabe integrar a seleção brasileira. Bom, a gente vai terminar o saque rápido de hoje com uma notícia muito bacana. A CBV, né, a Confederação Brasileira de Vôlei, homenageou no jogo dessa semana entre o SESI Vôlei Bauru e o Brasília a jogadora Arlene, líbero do Bauru, líbero reserva do Bauru. A Arlene é a única jogadora que até hoje participou de todas as edições do Superliga. O Superliga esse ano faz 25 anos. A Arlene participou de todas as edições. Foi uma jogadora com vários títulos, né, com passagens pela seleção brasileira, já foi campeã aí várias vezes, né, uma jogadora sensacional. Começou atuando como central, foi ponteira, oposta e hoje é líbero. Uma menina de 48 anos, é isso aí, gente. Olha que exemplo, 48 anos. Está aí na sua última Superliga, ela prometeu se aposentar ao final dessa temporada e recebeu aí uma placa comemorativa da CBV. Aí, nós do mundo do vôlei desejamos parabéns aí, né, para Arlene. Um beijo, Arlene. Parabéns você. É uma guerreira aí, um grande exemplo para a juventude aí. E muita gente fica só ali no celularzinho, né? Que fica só no computador e não faz uma atividade física. Você aí com 48 anos é a primeira a chegar nos treinos. Palavras das suas colegas. Primeira a chegar e a última a sair dos treinos. É uma vitalidade incrível e a gente aqui do mundo do vôlei bate palma para você. É muito bom ver um grande nome aí sendo homenageado justamente, né? Bom, agora a gente dá um tempo no saque rápido e vai para mais um quadro muito esperado no mundo do vôlei, que é o Conexão NBV. Bom, e no Conexão de hoje, a gente começa respondendo a pergunta da Rita de Cássia. A Rita pergunta pra gente assim, o que faltou para o Minas ser campeão? Então, Rita, é uma pergunta bem complicada, assim, né? Existe uma diferença de orçamento, de budget, muito grande entre as equipes estrangeiras e as equipes brasileiras, né? Lá o investimento é muito mais pesado em euro, né? Então, assim, é muito complicado as equipes brasileiras competirem. Se você for olhar a final, o VakifBank tinha aí era quase uma torre de Babel, eram vários jogadores de várias nacionalidades, tinha a Tizuka chinesa, né? Tinha a turca Karakurti, tinha a Slots, que é holandesa, tinha a norte-americana, enfim, várias estrangeiras. O Minas só tinha brasileiro. Era o único time ali das 4 finalistas 100% nacional. Então, assim, não é um time barato. A gente tem uma Gabizinha, tem uma Natália, né? Foram os 2 grandes reforços para essa temporada. Mas se você comparar o orçamento de uma equipe com outra, a disparidade é muito grande. Então fica muito difícil para o Minas ser campeão dentro dessa realidade. Né? Outra coisa, assim, o Praia Clube tinha 2 estrangeiras, né? As 2 norte-americanas, a Carla Lloyd e a Nicole Paulo. Né? Porém, no Brasil, a gente tem um limite de 2 estrangeiras por time. Lá fora não tem. Até tem, regionalmente, assim, dentro do país, nas ligas nacionais, existem limitações.
mas nos campeonatos europeus não existe, nem no Mundial. Tanto que assim, os times turcos eram verdadeiras seleções mundiais. Então é muito complicado a equipe brasileira passar por cima disso. É claro que a gente tem muito voleibol, tem muita técnica, mas é bastante complicado. Então acho que assim, faltou uma recepção mais segura e assim, faltou algo a mais. Assim, a Natália não conseguiu brilhar, né, como brilhou no dia anterior. A própria Maiane fez um jogão no dia anterior, não conseguiu fazer muita diferença. A Macri sem recepção teve dificuldade, enfim. O Vakif é um timaço, tem Kinzu, para começar, tem Kinzu, né, e é um time muito bem montado, né, tem os Lotes, que é uma excelente proposta, a Racif, que é uma das melhores centrais do mundo, a Líbero turca muito boa, né, então assim, é complicado, né, a diferença de orçamento é muito grande. Bom, espero que eu tenha respondido. Outra pergunta tem do Lucas Amaro, quem é melhor, Kinzu ou Boskovic? Aí você quer me jogar na fogueira mesmo, né, rapaz? Então, pra mim são duas jogadoras, pra mim as duas melhores do mundo hoje. Não é difícil você botar uma outra jogadora no mesmo nível delas duas. São jogadoras de posições diferentes, a Kinzu é ponteira e a Boskovic é oposta, né? Uma é destra, a outra é canhota, mas elas têm características muito parecidas. São jogadoras de bolas altas, jogadoras muito altas, mais de 1,90 m, de muita força. Né, eu acho a Kinzu um pouco mais técnica do que a Boskovic. A Boskovic é, né, mais pancada mesmo, mais força, mas tem um saque de viagem excepcional, né? É difícil você opinar. Eu particularmente gosto mais da Boskovic. Mas, por exemplo, nesse campeonato mundial, a Kinzu fez muito mais diferença, né? Na semifinal contra Minas, a Boskovic foi talvez o pior jogo que eu a vi fazer essa temporada, né? E a Kinzu não, jogou em alto nível o tempo todo e deu o título para a equipe. Então assim, na minha humilde opinião, eu gosto mais da Boskovic. Bom, espero que eu tenha respondido a vocês. Está sendo muito legal fazer a conexão, né, esse feedback que vocês têm passado pra gente, participando, mandando perguntas. Continuem mandando perguntas, não tenham vergonha, participem, podem mandar lá para o nosso Twitter, né? Podem mandar também para a nossa página no Facebook, né? Então participem mesmo, mandem perguntas pra gente, né? Que a gente aqui no Mundo do Vôlei está aqui para sanar dúvidas de vocês. Se a gente não souber responder, nós vamos da verdade, a gente vai pesquisar e vai trazer para vocês. Está sendo muito legal, então participe. Bom, e depois de responder as perguntas de vocês, a gente vai para um quadro muito esperado, onde a gente vai saber o que vai acontecer no voleibol essa semana, que é na nossa agenda. E a gente começa a agenda de hoje falando da 10ª rodada do masculino. Eu não vou falar da 9ª rodada, porque a 9ª rodada aconteceu ontem, a gente estava gravando o programa, ela não teve como entrar no programa. Mas a 10ª rodada já começa nesse sábado, e a gente tem grandes jogos para você assistir aí. No sábado, às 13h30, ao vivo na Sport TV, você vê, tem Vôlei 1 Itapetininga versus SESI São Paulo. SESI aí lutando para voltar à liderança da competição, um jogo bastante interessante. Então, sábado, dia 15, às 13h30, na Sport TV, Vôlei 1 Itapetininga e SESI São Paulo. Na Gazeta, na TV Gazeta, às 17 horas, a gente tem Corinthians Guarulhos e Vôlei Renata. Corinthians Guarulhos aí tentando engatar uma série de vitórias e o Vôlei Renata tentando se recuperar de algumas derrotas. Então vai ser um jogo bem interessante. Também na Sport TV, às 19h30, a gente tem Sada Cruzeiro e Sesc Rio de Janeiro. Gente, um jogaço aí, duas equipes super candidatas ao título. É o jogo que você não pode perder nessa rodada. Então larga tudo, 19h30, sábado, Sport TV 2, Sada Cruzeiro e Sesc Rio de Janeiro. Jogaço mesmo. E aí a gente termina ainda no sábado, né, às 19h45, vulgo 15:08, a gente vai ter no canal Vôlei Brasil, Maringá Vôlei versus Fiat Minas. Duas equipes aí estão lutando um degrau abaixo das 4 primeiras, aí vai ser um jogo bem interessante. Então aí 4 partidas no mesmo dia, galera. Dá um jeito aí, esquematiza os seus horários para que vocês não fiquem de fora. No domingo, dia 16, a gente tem aí ao vivo no Globoesporte.com
o Vôlei Ribeirão enfrentando o Convite Taubaté. Né? Então, no domingo aí, a galera que gosta de relaxar, fica quietinho em casa, descansando, tem aí às 17 horas no Globoesporte.com uma boa pedida de voleibol. Agora passando para o feminino, a gente vai falar de 8ª rodada, que começa amanhã, hein? Antes do masculino começa sábado, a gente tem amanhã o feminino. A gente tem ao vivo no Globoesporte.com, às 19 horas, Dentil Praia Clube e Rinodê Barueri. Um jogaço, Praia Clube que vem aí de 4º lugar no Mundial, né? Depois de ser derrotado pela equipe do Itacibado, pelo 3º lugar. A gente vai ter o Dentil Praia Clube enfrentando o Rinodê Barueri, que começa a crescer na competição. Então vai ser um jogo muito interessante. Depois, às 20 horas, na Sport TV, a gente tem Sesc Rio de Janeiro, Osasco Aldax. Não vou falar mais nada, o maior clássico do voleibol brasileiro, Osasco e Rio, no Rio de Janeiro, o Rio precisando de uma vitória, né, precisando voltar a crescer, o Osasco numa crescente, um jogo imperdível. Então, ó, 20 horas, na sexta-feira, Osasco e Rio de Janeiro na Sport TV. E aí também às 20 horas, você pode optar, no canal Vôlei Brasil, tem Curitiba Vôlei e Fluminense. Bom, é isso aí, vários jogos, sexta, sábado, domingo, para você se deliciar. E semana que vem a gente vai estar falando sobre eles, tá ok? Eu vou ficando por aqui, mas a gente tem encontro marcado na próxima quinta-feira, tá ok? Um beijo grande e até lá!